Bom dia, Valdir com suas gotas homeopáticas. Somos mordomos ou somos escravos? Na realidade, somos as duas coisas, mas precisaríamos ser mais mordomos do que escravos. E o que é mordomia? Mordomia é um termo bíblico muito antigo, milenar, muito mais do que milenar, 6.000 anos atrás, que dizia respeito à agricultura. Naquela época era agricultura. Então, quando seus donos das terras saíam, viajavam por um período longo de tempo, ele deixava um administrador, alguém que cuidaria das coisas dele. Inclusive tem passagem no Novo Testamento que fala isso, que o mordomo saiu por um bom tempo e deixou, o dono da terra saiu e deixou o mordomo para cuidar das suas coisas. Então, quando ele voltou, um enterrou os talentos lá porque sabia que o dono era bravo, o outro multiplicou. E o que foi realmente o verdadeiro mordomo é aquele que multiplicou. Então, a vida que nós temos, como eu falei ontem, né, você tem que decidir ter um dia ótimo, excelente, etc. No vídeo anterior, você pode voltar lá. Então, nós somos mordomos da vida, porque a vida não é nossa. Como eu já falei também nos vídeos anteriores, aí, nós temos a vida doada, dada por Deus. Nós somos feitura, nós somos pó e para o pó voltaremos. Mas o espírito, a alma, ela é eterna e ela vai voltar para Deus, para ter os desígnios que Ele determinar. E a gente sabe que tem só dois caminhos, né? Céu ou o inimigo de Deus. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma. Então, tudo tem princípios e também tem quebra de regras de princípio. Então, por exemplo, o princípio do organismo. Tem um princípio, você precisa se alimentar para poder viver e viver bem. Só que você pode ser mordomo e selecionar as coisas que você quer comer as coisas saudáveis, as coisas que te fazem você crescer. Esse é um princípio. E você vai crescer e vai viver saudável. Mas você pode quebrar o princípio, como o ser humano hoje no fast food da vida quebra o princípio. Então, por exemplo, eu já estou mais de 8 anos sem tomar refrigerante. De vez em quando eu pego meio copo, mas é muito raro, cada ano e meio, muito raro. Então, tomando refrigerante, doces, guloseimas, sorvetes, enfim, você acaba não sendo mordomo do seu próprio corpo. Outro exemplo é o tempo. Então, tem pessoas que vivem, como eu já falei também num dos vídeos, né, ordinariamente. Então, não é que eu estou xingando as pessoas ordinariamente, é que as pessoas que fazem as coisas que precisam fazer ou abaixo do que precisam fazer. São pessoas que não estão aí pela vida. E as pessoas precisariam ser realmente extraordinárias, fazer além. Como também tem um texto bíblico do Novo Testamento que diz realmente a respeito disso, né? Se Jesus, né, na realidade falou a respeito disso: se te derem uma face, dá outra. Se te pedir para caminhar uma milha, vai 2 milhas. Então isso é ser extraordinária. A cruz de Cristo, né, naquela época tinha esse caminhar mais 1 milha, porque os soldados obrigavam as pessoas a fazer alguns serviços, por exemplo, carregar a cruz de Cristo. Pegou qualquer um na multidão, jogou lá, ajuda Cristo a carregar a cruz. Então, é nesse sentido. Então, a gente precisa também entender o contexto do que a Bíblia fala na época que era o contexto. Mas, enfim, trazendo tudo isso para a mordomia, nós temos que ser mordomos do nosso próprio corpo, porque nós temos a riqueza dada por Deus, e a riqueza é para ser administrada. Então, é o nosso tempo, é a nossa alimentação, é o nosso cuidado com o corpo, é o nosso cuidado com o espírito, que nós somos 90% espírito, é o nosso cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que desejamos, com aquilo que planejamos. Então, a mordomia vai muito além do que financeiro. As pessoas, né, pensam toda vez que falam em mordomia em dinheiro. É muito além do dinheiro, é a vida. E a vida é muito além do que dinheiro, é muito além do que a riqueza, né? As pessoas podem ser ricas, bilionárias, trilionárias e assim por diante, mas não ter a verdadeira riqueza, que é
a alegria da alma, a alegria do espírito, o controle do espírito, o controle do organismo, do corpo, da vida, do desenvolvimento. Então, para terminar, 1 Pedro 4,10 diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos mordomos de Deus. Deus nos deu aquele talento, aquelas coisas que nós fazemos facilmente e que as pessoas nos pedem constantemente. Então isso é um dom, é um talento que Deus te deu, e Ele te deu para que você usasse como mordomia, para que você ajudasse multiplicando, cuidando das coisas que Ele te deu, doando-se a outras pessoas. Lembre-se que a vida é uma troca. Então aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, eu me dou ao outro, e o outro se doa a mim com aquilo que ele é, que ele produz, com aquilo que ele tem como dom, como talento de Deus. Então a gente precisa realmente parar para pensar nessas coisas. Não importa de que forma eu me dou. Muitas vezes eu me dou gratuitamente, muitas vezes eu me dou com conhecimento, muitas vezes eu me dou cobrando os serviços do talento, do dom que Deus me deu. E nada disso é proibido, nada disso Deus não gosta. O que Ele não gosta é quando você tem seus talentos e você não é mordomo dos seus talentos, você não é mordomo da sua vida. Então, seja um dia hoje bastante reflexivo para você e para mim nesse sentido. Eu tenho avançado bastante nesse último semestre em todas essas áreas. Estou trabalhando muito fortemente em todas essas áreas, tanto é que eu estou me transbordando aqui todo dia para você, e todas essas reflexões eu tenho me esforçado para colocar em prática. Não é fácil, mas é possível. E se é possível para mim, é possível para você também. Então vai nessa tarefa de hoje, sendo mordomo do seu tempo, da sua alimentação, da sua mente e principalmente do seu espírito. O seu espírito tem que estar coligado com o Espírito de Deus. Somos 90% o espírito do nosso sistema como um todo. Então, cuida desse espírito também. Um bom dia a vocês.